Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que bênção de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para uma sucinta meditação na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13, alguns versículos da palavra de Deus. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 13. Diz o texto. Glória a Deus, aguardo até que os irmãos achem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de dia ou de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vivamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Estejam sentados, amados irmãos. O texto de 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos irmãos da Tessalônica, trazendo uma palavra de consolo e tirando as dúvidas dos irmãos de Tessalônica, ele deixa para nós uma grande preocupação. Creio que para toda a igreja seja uma das maiores preocupações a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E eu quero manifestar aqui a minha preocupação também com o arrebatamento da igreja. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, há muitos anos atrás, antes ainda de entrar na década de 80, ainda na década de 70, nós aceitamos Jesus quando a igreja passou por uma década que nós consideramos a década do avivamento, a década de 80, onde grandes evangelistas se levantaram no Brasil pregando arrebatamento da igreja, pregando o batismo do Espírito Santo, salvação de almas, e milhares de almas se renderam aos pés de Jesus na década de 80, considerada como a década do avivamento, de um grande avivamento na igreja. A década de 90 nós consideramos como a década da colheita, inclusive
a nossa CPAD se preocupou e lançou algumas revistas orientando sobre a década da colheita. O pastor Valdir Bíssigo escreveu um livro, o Manual do Evangelismo Pessoal, que foi lido por milhares de irmãos do Brasil e fora dele, e foi ensinado nas igrejas, em cultos, e também usado as lições da Escola Bíblica Dominical, falando da evangelização, onde muitas tendas foram armadas, onde muitas campanhas foram realizadas. E depois veio a década de 90, quando houve uma mudança drástica na nossa moeda, e começou então as pregações, ou a última década do ano 2000, as pregações de motivação, hinos motivacionais, pregações sobre motivação, empresas chamando líderes religiosos para pregar sobre motivação, as escolas chamando para palestras sobre motivação. E foi disseminada esta palavra por muito tempo, por muitos anos, por mais de 10 anos, nas empresas, lojas, colégios, faculdades. Eu fui em muitos lugares, demos seminários sobre motivação também. Os hinos dessa década, quase todos eles são hinos motivacionais. Mas passou também, entramos agora no 3º milênio, já estamos no 4º ano, e estamos pensando numa época de muita necessidade, de nós voltarmos para a palavra de Deus e estudarmos muito, devido à confusão de compreensão religiosa, as dúvidas, e a sociedade balançando com essa evolução altíssima da informática, da tecnologia, a igreja do Senhor também se preparando para ir morar com Jesus, não tem se movido. Mas a sociedade está sofrendo muito, porque há muita dúvida. A proliferação religiosa é muito grande. E nós precisamos voltar um pouco e pensar em algumas coisas que nós ouvimos por muitos anos, como o arrebatamento da igreja, que Paulo escreveu sobre o arrebatamento da igreja, que nós lemos aqui aos irmãos de Tessalônica. Pedro escreveu também. O Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, também os anjos falaram. Ele também falou. E nós, às vezes, esquecemos. Mas parece que essa mensagem de arrebatamento da igreja já passou tempo. Mas não. Paulo esperava o arrebatamento da igreja. Jesus não veio, mas Paulo foi. Quando nós olhamos para Jesus ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, do versículo 9 em diante, diz que estando ele falando com os seus discípulos e dando as instruções, de repente ele foi subindo e uma nuvem o recebeu, ocultando aos olhos dos discípulos. E logo, quando Jesus subiu, 2 varões se puseram diante deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma forma, ele virá para vós. Ele foi e prometeu voltar. Quando o apóstolo São Pedro escreve a sua 2ª epístola, no capítulo 3 da 2ª carta de Pedro, se os irmãos estiverem com a Bíblia mais fácil, dá uma olhada aí na sua Bíblia, eu posso ler aqui. Ele também escreve sobre a segunda vinda de Cristo. Capítulo 3 da 2ª epístola universal do apóstolo São Pedro, você vai ler o que Pedro disse, e eu posso ler aqui. Amados, escrevo-vos agora esta 2ª carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Veja o que Pedro diz quando fala do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. A volta de Jesus acontecerá em 2 fases. A primeira fase é a fase do arrebatamento, quando ninguém vai ver, ninguém vai perceber, vai sumir os homens da terra, os salvos, a igreja do Senhor. E a segunda fase, ele voltará com a igreja e todo olho verá, que vai ser depois da tribulação. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Tessalônica, o versículo 13 que li em primeira instância aqui, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vós não entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele queria tirar as dúvidas, porque ele havia escrito em 1 Coríntios capítulo 15, sobre o arrebatamento, do versículo 52 em diante. Ele já havia, podemos ler aqui, capítulo 15 de 1 Coríntios, e versículo 52, quando diz o texto aqui: num momento, o versículo 51 diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no mesmo momento, ou no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já havia ensinado os irmãos que aquele que aceitasse a Jesus e servisse de coração, ou ele morreria por uma morte natural, de uma forma súbita, como Deus desejasse, e estaria com o Senhor arrebataria a igreja. E os irmãos de Tessalônica ouviram uma pregação que Jesus arrebataria a igreja. Mas eles começaram a observar que os crentes fiéis iam morrendo. E eles se preocuparam. E entraram em parafusos.
Se nós estamos aguardando o arrebatamento para hoje, e os mortos e os irmãos estão partindo para a eternidade, não haverá arrebatamento, o que vai acontecer então? Nós precisamos um esclarecimento. E o irmão Paulo então toma a sua caneta, a sua pena, não sei como ele estava escrevendo na época, e escreve versículo 13, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E ele estava explicando sobre o dia do arrebatamento da igreja. No grego, arrebatamento é arpazo, arrancar com força, tomar subitamente e levar para algum lugar. No latim, raptus, também raptar. Um dos textos diz, que já li aqui, ele virá como ladrão de noite. Não é um ladrão. Ele não vai vir buscar o que não é dele. Ele vai vir como o ladrão. O ladrão chega de uma forma escondida, quieta, secreta, sem ser visto por alguém, e quando as pessoas verem, ele já roubou, e já assaltou, já levou, como ladrão. E Paulo disse, ele virá como ladrão, para buscar a sua igreja. A igreja será arrebatada da terra, para encontrar o Senhor nos ares. O arrebatamento abrangerá somente os salvos, pessoas que têm convicção da salvação, pessoas que têm a presença do Espírito Santo na sua vida, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses serão arrebatados. Instante antes do arrebatamento acontecerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Precisamos entender a ressurreição. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para desprezo eterno, para a morte e desprezo eterno. Só essa divisão de uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna, está muitos anos de diferença, muito longe o espaço do outro, porque somente os que morreram em Cristo ressuscitarão. É o versículo 7 do texto que está na pauta, do texto que nós lemos, capítulo 4, versículo 17, que diz: depois nós, podemos ler desde o versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, no singular, e com voz de arcanjo, no singular, e com a trombeta de Deus, no singular, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Uma trombeta só, um arcanjo só, e um toque só. O mesmo Senhor descerá, quietinho, como ladrão, não colocará o seu pé na terra, mas ele virá nos ares, onde a igreja o encontrará nos ares. E haverá um toque de uma trombeta por um arcanjo. E enquanto a esse toque, os corpos dos santos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas vai ser tão junto, e nós seremos transformados para se encontrar com Ele nos ares juntos. Veja o texto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, juntamente com Ele. Então vai ser rápido e junto. Esta ressurreição dos que morreram em Cristo, e nós, os que estamos sendo transformados no mesmo momento, para sermos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Esta é a primeira ressurreição. Enquanto Jesus não arrebatar a igreja, todos os que morreram
parte da primeira ressurreição. A ressurreição dos que morreram em Cristo. Não é a ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Que esta acontecerá depois da grande tribulação, onde serão ressuscitados aqueles que morreram na grande tribulação. Creio eu ser a grande oportunidade do povo judeu, e a ressurreição também dos que morreram, os santos do Antigo Testamento, desde o primeiro que morreu, lá no princípio da história humana. Eles farão parte da segunda ressurreição, ou da segunda fase também da ressurreição dos salvos. Quando nós olhamos para o capítulo 19, e o versículo 11 ao 20 de Apocalipse, nós vemos a ressurreição dos mortos. No capítulo 20, versículo 3, nós vemos o julgamento das nações e a prisão de Satanás. Enquanto ressuscitam os mortos, os crentes serão transformados. Eu e você estaremos sendo transformados num abrir e fechar de olhos. A nossa preocupação é quem vai ouvir então. Alguém disse com muita sabedoria, e eu creio, que quando Jesus arrebatar a igreja, os ouvidos humanos não ouvirão o toque da trombeta. Mas quem vai ouvir é o Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo anda com a igreja, conduz a igreja, cuida da igreja e dirige a igreja. Mas, de repente, a pessoa que perde a presença do Espírito Santo na sua vida, que não tem a convicção de salvação, de vida eterna, ela não subirá no arrebatamento da igreja. Creio que o clamor de maiores orações acontecerá no inferno. Orações não respondidas. De pessoas que passaram por aqui e se desviaram e caíram na eternidade sem Deus. O momento que Jesus arrebatar a igreja, ao redor das igrejas ficará cheio de gente que voltarão correndo, porque vão achar falta da família e virão correndo para pedir orações e misericórdia, para pedir socorro, mas não haverá mais oportunidade, porque Jesus arrebatou a sua igreja e levou a sua igreja para a glória, e os desviados correrão apavorados, querendo reconciliação. Alguém até disse: haverá salvação depois do arrebatamento? Haverá. Eu creio que seja uma oportunidade para o povo judeu, porque o povo judeu é o povo de mais coragem do mundo. Um judeu tem muita coragem. Nós, os gentios, pela mistura de raças, somos covardes por natureza. Mas eu creio que para ser salvo pela coragem, pelo sangue, derramar o seu próprio sangue, somente o judeu terá coragem. E é o povo da promessa. Há uma promessa para o povo judeu. Se alguém hoje não consegue servir a Jesus tendo a igreja para apoiar, se não consegue servir a Jesus tendo a família para apoiar, se não consegue servir a Jesus com a presença do Espírito Santo na igreja, todos os dias, a graça derramada, se Jesus arrebatar a igreja, e a igreja sair da terra, e a Bíblia for um livro sem virtude, e as pregações cessarem, sem Espírito Santo, sem igreja, sem família, sem apoio, Satanás tomará conta da terra, e dificilmente uma pessoa terá forças para se consertar com Deus e dar o seu próprio sangue para alcançar a salvação. Então vamos pensar na nossa vida eterna. Jesus Cristo voltará. Todos os dias o crente salvo tem que estar pensando: será que Jesus vem hoje? Eu estive acompanhando algumas pessoas que esperavam o arrebatamento da igreja. E o pastor José Serafim de Borba, eu estive com ele na última noite da sua vida e posei sentado ao lado da sua cama no hospital regional em Chapecó. E ainda nos últimos respiros, as últimas palavras que ele conseguia falar,
Ele dizia: não estou sentindo dor, eu estou aguardando ainda o arrebatamento da igreja. Ele não acreditava que ele iria morrer e Jesus não vinha buscar a sua igreja. Mas ele partiu e Jesus não veio. Paulo também partiu. Milhares de santos partiram esperando o arrebatamento e Jesus não veio. Mas eu e você precisamos estar preparados, porque ou ele vem ou nós vamos. E nós estamos fazendo sepultamento hoje. Eu pedi para os pastores me ajudarem a orar, para nós repreender a morte, porque nesse mês foi dezenas de pessoas que nós fizemos o sepultamento. Pessoas salvas, estão indo com Jesus, mas nós não queremos que morra. Nós queremos que os crentes durem muito mais, porque é o sal da terra, é a luz do mundo, é as lamparinas acesas que estão brilhando nesse mundo de trevas. E eu e você estamos iluminando o mundo, iluminando a sociedade, e precisamos durar mais. E enquanto isso, estamos aguardando o arrebatamento da igreja e dizendo: Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, e se ele demorar a voltar, nós iremos com ele. Tem dias que a gente está na igreja orando, está adorando o nome do Senhor, e a gente está pensando: Jesus está voltando. Aquele dia que você tem um encontro com Deus na igreja, chora, fala línguas estranhas, se alegra, que sente o céu bem junto. Aquele dia você não tem medo de morrer, você não tem medo da morte, não tem medo do inferno, não tem medo dos demônios, não tem medo das trevas, não tem medo de nada, porque aquele dia você está bem, e você sabe que se Jesus voltar, você cair morto, vai para o céu com Jesus. Mas existe um dia que você ora e parece que as suas orações não passam do teto da casa ou da igreja, não passa das nuvens, há uma placa de nuvens sobre a gente tem muitos dias. E aquele dia você sente as trevas, a opressão, e você põe em dúvida a tua salvação. Você precisa levantar os olhos desse dia e saber que Jesus Cristo está vivo, e ele voltará a buscar a sua igreja, e ele não jogará os seus filhos no inferno. Esse mundo é um mundo de trevas, é um mundo de dificuldade, um mundo de problemas, mas você está preparado e pela fé pode ver Jesus, ver os céus e aguardar a sua vinda, que acontecerá a qualquer momento. Nesse dia do arrebatamento, nós estaremos unidos a Cristo, conforme o versículo 16 e 17. Estaremos sempre com o Senhor. Veja a última frase: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos unidos em Cristo, sempre com Ele. Conforme João 14, versículo 2 e 3, seremos levados à casa do Pai. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. 14 e o em diante de João. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E vocês sabem para onde vou, porque vocês já conhecem o caminho. E alguém se levantou e disse: nós não sabemos para onde vai, e como conheceremos o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, porque em João 17 ele disse: eu e o Pai somos um. Chegou em Jesus, chegou no Pai. Chegou em Jesus, chegou no Espírito Santo. Chegou em Jesus, chegou na bênção. Glória a Deus. Conforme o versículo 13 até o 18, nós estaremos unidos com os ressurretos. Você que já perdeu alguém que servia a Deus da sua casa, um filho, esposa, marido, vovó, tio, tia, amigo, irmão, companheiro, colega, que morreu em Cristo, nós estaremos
unidos com eles, com os ressurretos, os que forem ressuscitados. E nós faremos parte do mesmo grupo. Alguém ensina que há um coral celestial que canta todos os dias, como os anjos cantaram, Isaías capítulo 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós estaremos juntos lá, cantando no coro celestial. Eu e você. Aqui, uns pregam, outros oram, outros ensinam, outros adoram. E poucos têm a voz como o irmão Éder para cantar. E quando alguém canta, nós todos vamos atrás para cantar. Mas lá nos céus, todos farão parte do coral celestial, e nós louvaremos ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, e Ele não estará olhando para a nossa voz, se afinada ou desafinada, estará olhando para a intenção daquele que louva, daquele que adora, daquele que glorifica o Senhor, através do louvor. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Conforme a Bíblia diz em Filipenses 3:21, ali nós estaremos livres das aflições. Veja, Filipenses, é um pouquinho antes de Tessalonicenses. Filipenses capítulo de número 3, versículo 21 diz o texto, já abri aqui. Eu vou ler o 20 também. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O corpo abatido. Eu visitei um homem na cidade de Concórdia, sentado na cama, escorado com os travesseiros no hospital, e o seu corpo gasto, um cadáverzinho, vivo, quase morrendo, porque a enfermidade tinha definhado o seu corpo. Eu disse para ele, este tabernáculo vai se desfazer. E quando esse tabernáculo se desfazer, diz a palavra, temos um tabernáculo eterno nos céus. Quando esse corpo corruptível, fraco, frágil, debilitado, tombar, aquilo que é corruptível se desfizer, nós vamos nos revestir de um corpo incorruptível, glória a Deus. O corpo humano, o corpo frágil, o corpo de água e de terra, de pele, de ossos, que é tudo poeira, ele vai se revestir de um corpo incorruptível, glória a Deus. Estaremos livres das aflições. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 2, você pode ler aqui, capítulo 5, versículo 2 e 3, a confirmação desta verdade. 5, 2 e 3. Segundo aos Coríntios, diz, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. A semana passada, nós fizemos um sepultamento. Eu estive no velório, depois os pastores foram lá fazer o sepultamento de um irmão ali no bairro Copacabana. Mão César, presbítero Mão César, ele estava enfermo, e disseram, vamos fazer a sessão de quimioterapia. Eu não cheguei a falar com ele, mas alguém disse que ele não aceitou, porque ele estava entendendo, o Espírito Santo já tinha comunicado ao seu coração, que ele estava saindo dessa terra para ir morar com ele, e ele disse, eu não aceito, se Jesus quiser fazer um milagre, faz, senão eu estou indo para lá. Esse corpo está nos fazendo gemer, esse corpo cansa, esse corpo nos humilha às vezes, nos judia, mas um dia esse tabernáculo se desfará, e um corpo eterno de glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Quando nós formos arrebatados, o domínio do pecado vai ser vencido. Apocalipse 3:10, tem um versículo que convém ler aqui. Quando o apóstolo São João escreveu a 6ª carta para a igreja de Filadélfia, versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você vai vencer o pecado. Você vai conseguir passar. A tentação vai ser vencida. E você não vai ceder. E você não vai se deixar dominar. E como guardasse a palavra da paciência de Deus, será guardado da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Porque Deus guardará. E eu venho sem demora. Ele disse para a igreja, Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aos que vencer, veja aqui ainda, temos que ler mais um pouquinho. Verso 12: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando conosco. Nós somos livres, seremos livres da ira futura. A ira, o derramamento dos castigos de Deus. O derramamento da vingança de Deus sobre a maldade humana. Quando eu li aqui a 2ª carta de Pedro, capítulo 13, os irmãos observaram que diz que os céus e a terra se desfarão e os homens ímpios também se desfarão, juntamente com os homens ímpios. Agora, quando olhamos para a palavra de Deus e vemos que os crentes salvos, arrebatados, os cristãos salvos, serão livres da ira. Glória a Deus. Ele quer que nós tenhamos esperança. Ele quis dizer aos irmãos de Tessalônica: não quero que ignoreis acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória seja dada o nome de Jesus. Agora, quem está na igreja e não abandona o pecado, quem está servindo a Deus e continua sendo infiel, quem está servindo a Deus, mas não abandonou o mal, não será arrebatado. O Senhor Jesus falou no capítulo 25 de São Mateus, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que se prepararam para o encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As prudentes prepararam azeite, encheram as vasilhas e ainda mais azeite. E as nécias encheram as vasilhas, mas não levaram mais azeite. E foram aguardando a chegada do noivo, do esposo. Se eu fosse explicar isso no contexto histórico, eram as cerimônias de casamento que existiam na época. Mas Jesus usou esta parábola para ilustrar o seu reino. Ele diz que, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E quando alguém gritou e disse: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, 5 delas olharam, as lâmpadas estavam se apagando,
mas elas tinham azeite e colocaram azeite nas lamparinas e elas continuaram acesas. E as nécias, as loucas, disseram: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E elas disseram: ide aos que vendem e comprai-o para vós. E elas foram comprar azeite. E quando elas retornaram, o noivo já tinha vindo e elas tinham entrado para as bodas e a porta se fechou. E elas estavam de fora a bater e a dizer: abre-nos a porta, abre-nos a porta. E ele estava dizendo: não conheço, não conheço, não conheço. Depois o Senhor Jesus ensinou: assim será nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E o dilúvio veio. Terminou a pregação, encerrou os cultos, os avisos se terminaram, a arca estava pronta, e entraram os homens para a arca, conforme era a família de Noé, e animais. E diz a Bíblia: Deus fechou a arca pelo lado de fora. E eu fiquei pensando, por que Deus fechou a arca do lado de fora? E eu entendi. Se Noé tivesse fechado a arca, ele ia fechar do lado de dentro. Quando os homens aparecessem gritando e clamando, ele não iria suportar, iria abrir a porta. Quando a água começou a subir e balançar aquela enorme embarcação marítima, e os animais saírem dos lugares mais baixos, subir as montanhas, e os homens subirem para as montanhas, e a água ir balançando e jogando tudo para todo lado, e eles foram para a arca e disseram: Noé, abre-nos a arca. Noé disse: quem fechou do lado de fora foi Deus, e não tem mais como abrir a arca. E Jesus disse: assim foi com o povo antes do dilúvio. Faziam festas, ele está louco, ele está falando bobagem, esse Noé está doido. Ele disse: assim será também a vinda do Filho do Homem, quando ninguém perceber. Portanto, estejamos vigiando, estejamos orando, estejamos buscando a Deus, com a vida diante do Senhor, para que no momento que Ele voltar, o que Ele nos chamar, nós estaremos com Ele. Todos os dias o Espírito Santo visita a sua igreja. Todos os dias os crentes recebem a presença de Deus em algum lugar, através do Espírito Santo, ao orarem, ao cantarem, ao estar em casa, ao estarem na rua, no trabalho, em algum lugar, em algum momento, ele sente a unção e a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque se ele não abandonou o pecado, conforme Lucas 12:45, eu quero que você olhe na sua Bíblia, não voltará. Jesus voltará, mas não subirá. Diz aqui Lucas 12:45. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, virá o Senhor no dia em que eu não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Esse ficará, mas o Senhor voltará. E eu sinto o clima de Deus na igreja. E eu sinto a salvação de Deus sobre a igreja. E alguém até falou um hino: 50% vai subir, 50% vai ficar. Alguém prega que a metade é salvo da igreja, a metade não é salvo. Eu não concordo com isso.
Eu concordo que toda a igreja é salva. E nós estamos pregando para uma igreja de salvo. E quando entrar alguém que não conhece Deus e não é salvo, nós vamos orar e jejuar e pregar até que se converta ao Senhor e seja salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se Jesus arrebatar a igreja nessa noite, os bancos ficarão vazios aqui. Se Jesus arrebatar a igreja nessa noite, haverá um susto na cidade. Haverá um impacto no estado, haverá um impacto na nação, porque a igreja subirá, e não são poucos, é muita gente, e muitos acharão falta da igreja, porque a igreja equilibra a sociedade. E o Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele disse, num dos capítulos, somente há um que agora resiste, até que do meio ele seja tirado. Somente há um, o Espírito Santo, que está na terra para equilibrar a humanidade. Se o Espírito Santo não está na terra, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para equilibrar esse mundo, Satanás já tinha tomado conta da terra. Os demônios tomariam corpos humanos e andariam se batendo nas ruas da cidade. Mas o Espírito Santo está na terra, ainda tem a força do bem, ainda tem Deus, ainda tem Jesus, ainda tem porta aberta, ainda tem misericórdia, ainda tem salvação para a humanidade, porque Jesus ainda não veio, mas quando Ele virá, então Ele sairá da terra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus voltará.